Olá, você confere agora alguns dos destaques da semana no portal da CNBB. A sede da CNBB, aqui em Brasília, acolheu a reunião do grupo de trabalho sobre migrações. O encontro reuniu bispos e assessores para dar início ao processo de elaboração das novas orientações pastorais sobre migrações, refúgio e enfrentamento ao tráfico de pessoas. A programação contou com um olhar panorâmico sobre a realidade dos migrantes e refugiados, abordando os principais desafios e perspectivas da ação pastoral da Igreja. Os participantes também definiram a metodologia de trabalho, o cronograma e os acordos que orientarão a construção do documento. Alessandra Miranda falou sobre os principais desafios relacionados às migrações que chegam hoje ao grupo. Vamos conferir. Então, o GT ele olhou para essa diversidade da ação com migrantes, refugiados e ação de enfrentamento ao tráfico de pessoas na igreja e organizou o GT, né? O nosso mecanismo principal, a nossa metodologia principal é que dentro de um ano nós teremos uma série de reuniões para a elaboração de uma carta que estamos chamando de orientações pastorais. Então, é uma carta para toda a igreja do Brasil, para toda a sociedade, é lógico, mas para toda a igreja do Brasil, numa perspectiva de sensibilizar as igrejas locais e os territórios para a acolhida e integração de migrantes e refugiados e a denúncia sobre violação dos direitos humanos através do tráfico de pessoas. Já o bispo referencial Dom Nereudo Henrique destacou a mensagem que o GT Migrações pretende levar às comunidades católicas. Vamos assistir. Primeiro, dar confiança e esperança para os grupos, as instituições que já trabalham com migrantes e refugiados. Primeiro. Segundo, sensibilizar a igreja no Brasil para que tenhamos um olhar diferenciado para os irmãos presentes em paróquias e dioceses. E assim, se temos a consciência que somos criaturas, filhos de Deus, com certeza vamos acolher melhor, vamos proteger, vamos integrar as pessoas das comunidades e nas dioceses e na vida da comunidade eclesial. E a Organização dos Seminários e Institutos do Brasil, a OSIB, realizou em Belo Horizonte, Minas Gerais, o Encontro Nacional de Atualização para Formadores. A iniciativa reuniu bispos, reitores, formadores e responsáveis pela formação presbiteral de todo o país. Com o tema A Formação Presbiteral no Contexto da Cultura Digital, o encontro promoveu reflexões sobre os desafios e as possibilidades que as novas tecnologias apresentam à formação dos futuros presbíteros. Durante a programação, também foi realizada a Assembleia Geral Eletiva da OSIB, com a escolha da nova presidência nacional da entidade. A CNBB também mobiliza as dioceses de todo o Brasil para colaborar com um levantamento solicitado pelo Dicastério para Evangelização da Santa Sé sobre os adultos que pedem ingresso no catecumenato. A pesquisa pretende conhecer melhor o perfil das pessoas que procuram a igreja para iniciar o processo de iniciação à vida cristã, reunindo dados como faixa etária, origem religiosa e outras informações sobre o itinerário catecumenal. O levantamento é diferente da pesquisa realizada anteriormente sobre os batizados na Vigília Pascal. As dioceses têm até o dia 5 de setembro para responder o formulário, que integrará o levantamento internacional promovido pelo Dicastério para Evangelização. E a assessoria de comunicação da CNBB lançou o hot site das diretrizes gerais da ação evangelizadora da Igreja no Brasil. Desenvolvida pelas equipes de jornalismo, design e audiovisual, em parceria com a Subsecretaria Adjunta de Pastoral, a nova plataforma reúne materiais de apoio para a implementação das diretrizes. O espaço disponibiliza perguntas e respostas, linha do tempo, vídeos, podcasts, textos e conteúdos formativos, além de uma área dedicada ao compartilhamento de experiência das dioceses, pastorais e organismos de todo o país. Lembrando que essas e outras notícias você encontra no portal da CNBB. É só acessar cnbb.org.br e acompanhar a vida da igreja no Brasil. Eu fico por aqui e até a próxima!
Tchau, tchau. Querido povo de Deus, paz e bênção a todos. Nós estamos aqui com um recado especial. Você que quer se inscrever no nosso canal Santa Rita TV, olha, muito especial para você e toda a sua família. Padre, Oi. como é que eu faço aqui para me inscrever? Eu tô meio perdido aqui. Então, Valdir, olha só. Tá vendo aqui o celular tá aqui? Você vai abrir no YouTube, que nem ó. Você vai clicar aqui no YouTube. Certo. No YouTube, vai aparecer aqui várias coisas aqui no YouTube. Aí você vem aqui, ó. No meu caso, vamos aqui, ó, Santa Rita TV. Você já vai escrever. No meu caso, já tem aqui. Aí a gente já clica aqui na Santa Rita TV. E aí já tá aqui, ó. Aparece Santa Rita TV em Indaiatuba. Aí já vai aparecer aqui, ó. Ó, aí depois aqui você pega e faz isso assim, ó. Pronto. Ah, é facinho então, padre. Pronto. Olha Você só. se inscreveu no canal YouTube, Santa Rita TV. e clica em inscrição. Exato. Você clicou, pronto. Você tá inscrito e toda vez que tiver algum vídeo da Santa Rita TV, o sininho vai tocar e você vai saber. Olha aí. Então você vai poder acompanhar a programação da Santa Rita TV, que é a nossa vocação é evangelizar, Valdir. Com certeza. Vamos nos inscrever, hein, pessoal? É verdade. Então olha aí, ó. É bom ou não é? É claro que é. bom. Santa Rita TV tá aí, ó. No YouTube, Isso aí. a caminho dos 62 mil. Amém. Eu sou o padre Claudinei, sou reitor do Seminário Propedêutico da Arquidiocese de Campinas, também promotor vocacional, e nesse mês de agosto é um tempo propício para a gente rezar pelas vocações, e vocações religiosas, sacerdotais. De maneira muito especial, quero pedir para você que reze pelos jovens vocacionados da Arquidiocese de Campinas, você jovem que também tem essa inquietação dentro de si, digo a todos, não tenham medo de responder um sim generoso a Deus para o caminho vocacional. Minha vocação, ela não se iniciou de uma hora para outra, mas foi num processo de contato com a comunidade, de resposta ao chamado de Deus no meu coração. E assim, aos poucos, fui me entregando. Hoje sou padre, sou feliz e quero que mais jovens também tenham essa alegria de viver essa aventura com Jesus Cristo, de se apaixonar pelo Senhor e segui-lo fielmente. Como se ama e te bem dizer como se faz no céu. Ó Jesus, meu amor, encontrei afinal minha vocação. Ó Jesus, meu amor, eu serei o amor. Boa noite a todos, aqui é o Padre Charles, falando diretamente do estúdio da Santa Rita TV. Seja muito bem-vindo a mais um programa Igreja em Saída. Você que nos acompanha pelo canal do YouTube Santa Rita TV, se inscreva nesse canal, já aproveite para se inscrever no canal e ficar por dentro de todas as notificações, tá bom? Todas as quintas-feiras, às 19h30, eu estou aqui apresentando esse programa para você, apresentando algumas catequeses, algumas audiências, algumas mensagens do Papa, né? E a gente está fazendo uma coisa, para você que está chegando aqui hoje, nesse canal, seja muito bem-vindo, né? E a gente está falando um pouquinho sobre alguns documentos da igreja, né? Que o Papa Leão, este senhor que está aqui do meu lado, dessa foto bonita, né? Apresenta, né? Nós tivemos na igreja, na década de 60, um concílio, né? Que foi uma reunião dos bispos para pensar a evangelização no mundo, né?
chamado Concílio Vaticano II. E diante disso, os problemas do mundo, né, são colocados nesse concílio e, consequentemente, né, quais são as soluções para esses problemas, né? Como a gente pode, como cristão, vivenciar tudo isso e dar uma resposta, né? E aí eu estava falando sobre um documento da igreja chamado Lumen Gentium, né? Que fala sobre a constituição da igreja, né? É uma constituição dogmática, ou seja, é algo que a igreja crê firmemente, né? Ser verdade de fé. E diante disso, queridos, a gente ia entrar agora numa audiência que o Papa falou sobre isso lá no mês de março desse ano, né? Falando um pouquinho sobre a igreja na sua dimensão hierárquica. A gente vai entender tudo isso. O que é essa hierarquia que o pessoal tanto fala, né? Hierarquia da igreja, né? Mas daqui a pouco a gente entra nisso. Antes disso, gostaria de convidá-los para falar um pouquinho sobre a nossa campanha Casa de Todos, que é a campanha responsável por sustentar esse santuário, sustentar todas digamos assim, as iniciativas de evangelização que a gente tem, né? Então nós já estamos aqui embaixo, nós temos aqui, ó, 24% da nossa campanha, tá? Nesse mês de agosto. E aqui do outro lado, aqui embaixo nesse QR Code, você pode escanear ele e você pode fazer uma doação para a gente aqui do santuário, para você poder ajudar a chegarmos aos 100%, né? Todo mês, essa campanha é a responsável por nos ajudar a continuar evangelizando, né? A estrutura, a manutenção é graças a essa campanha. Então, se você conhece o canal, se você conhece já o santuário, você sabe que aqui a gente trabalha muito, né? E a gente precisa da ajuda de vocês para que isso continue acontecendo, tá bom? Então, por meio desse QR Code, você pode nos ajudar com qualquer valor, tá bom? E você pode também, por meio desse QR Code, né, pagar outras coisas também, além de fazer as doações, pagar o seu dízimo, né? Você pode mandar esse QR Code para outras pessoas, esse vídeo pode ser mandado para outras pessoas, para mais pessoas conhecerem também, né? Então, desde já, obrigado por vocês que nos ajudam, nos conhecem aqui no santuário, e vocês que poderão ajudar também. Deus abençoe a vida de cada um de vocês, tá bom? Muito bem, então começando o nosso programa, nós vamos falar da igreja como uma dimensão hierárquica, porque existe sim, né, uma dimensão hierárquica na igreja. No documento Lumen Gentium, isso vai ser tratado mais especificamente no capítulo 3 da Lumen Gentium, né? É um documento que você consegue ficar, assim, informado, né, do que é a igreja como mistério, né? A igreja como povo de Deus e agora a igreja na sua dimensão hierárquica, que é uma dimensão importante e também é uma dimensão constitutiva da igreja. Eu vou explicar isso mais para frente, mas primeiro, o Papa Leão, para começar isso, né, ele responde a uma pergunta nessa audiência, né, algumas perguntas. Primeira pergunta que ele tenta responder, né, qual é o fundamento da Igreja Católica? Já parou para pensar nisso? Qual é o fundamento da nossa igreja? Né? E aí, ele lembra um pouco, né, aquilo que São Paulo vai dizer na carta aos Efésios, né? Olha só o que São Paulo vai dizer na carta aos Efésios. Pegue aí a sua Bíblia, a carta aos Efésios, o capítulo 2, o verso 20, né? Olha só. Vai dizer São Paulo. Pega o 19 também, o verso 19 também ajuda. Portanto, vai dizer São Paulo, vocês dessa forma já não são estrangeiros e forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus,
Vocês, aqui que está o ponto, estão edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, do qual Cristo Jesus é a pedra angular. Então aqui São Paulo vai falar para nós, o fundamento da igreja são os apóstolos, né? Porque eles andaram com Cristo e eles foram constituídos apóstolos justamente para isso, né? Para serem o fundamento. Colunas vivas do seu corpo místico, né? Essa história de colunas, né? A gente vê isso lá em Apocalipse, né? O templo de Apocalipse, ele está, de alguma coisa, ele tem várias colunas, né? E nessas colunas, lá no templo, quando fala da descrição do templo de Jerusalém, da Jerusalém celeste, né? Fala que tem 12 colunas, que simbolizam os 12 apóstolos, as 12 tribos, né? E aí tem o nome dos apóstolos em cada coluna. Então, os apóstolos são colunas vivas desse corpo místico. E esse corpo místico também é uma linguagem paulina, muito bonita. Diga-se de passagem, né? E além disso, né? Falando mais propriamente sobre a dimensão hierárquica, né? Essa dimensão hierárquica, que eu vou explicar daqui a pouquinho, calma lá, vamos por partes, eu vou explicar daqui a pouquinho o que é essa dimensão hierárquica. É importante saber que ela está a serviço da unidade, sempre, né? Está a serviço da missão da igreja, está a serviço da santificação de todos os membros. Olha só o que o padre está falando. Essa dimensão hierárquica, que eu vou explicar melhor o que significa, está a serviço da unidade, da missão da igreja e da santificação de todos os membros. Qual é a missão da igreja? Vocês podem me perguntar. Vamos lá para Mateus. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Essa é a missão da igreja, evangelizar. Né? A unidade, porque o corpo é um só, né? O corpo é um só e ele não pode ser, de alguma forma, desmembrado, né? Quando isso acontece, é quando existem as divisões, né? Que é uma obra de Satanás que gera essas divisões, né? E de alguma forma é aquilo que o Papa Francisco já falava algum tempo atrás, né? E o Papa Leão também fala. A igreja, ela é simbolizada como se fosse uma túnica de Cristo, né? Quando a gente vê uma divisão, é como se a túnica sem costura de Cristo, simbolizando a igreja, fosse rasgada. Olha que imagem forte, né? A túnica sem costura, porque o evangelista fala que Jesus tinha uma túnica que foi sorteada e eles queriam separá-la ela em partes, né? Mas ela era sem costura. Então eles lançam sortes para ver quem vai ficar com ela. Muito bem, na história da igreja, essa túnica sem costura também é símbolo da igreja. E quando há uma divisão, é como se a gente estivesse rasgando essa túnica de Cristo. É uma imagem forte, né? E importante para a gente entender. Então essa dimensão hierárquica está a serviço dessa unidade, né? Está a serviço dessa unidade do corpo de Cristo, que é um só, né? E quem são os apóstolos nessa história toda? Porque é eles que fazem parte dessa dimensão hierárquica, certo? Os apóstolos são testemunhas dessa ressurreição de Cristo. São testemunhas autorizadas, melhor dizendo, é esse o termo que o Papa Leão fala, autorizadas da ressurreição. E aí eu quero que você pegue aí na sua casa também outro texto bíblico, Atos, capítulo 1. Primeiro capítulo do livro de Atos dos Apóstolos, vamos lá. Capítulo 1, verso 22.
Vamos ver aqui, verso 22, né? O verso 22 vai dizer o seguinte, capítulo 1, verso 22. Aqui, ó. Vamos do 21. Do 21 é melhor, né? É preciso, portanto, dentre os homens que nos acompanharam durante todo o tempo em que o Senhor Jesus vivia entre nós. Então aqui a igreja está fazendo um discurso, né? Pedro está fazendo um discurso para a igreja ali, né? É preciso, portanto, dentre os homens que nos acompanharam durante todo o tempo em que o Senhor Jesus vivia entre nós, ou seja, os discípulos, além dos apóstolos havia discípulos, seguidores, a começar do batismo de João até o dia em que foi levado de nós ao céu, ascensão, que um deles se torne conosco testemunha da ressurreição. Então, desde o começo, né? Desde o começo, Jesus, depois de ressuscitar, ele falou, vocês serão minhas testemunhas. Os apóstolos são essas testemunhas autorizadas da ressurreição, né? E São Paulo também fala uma coisinha interessante lá na primeira carta aos Coríntios. Pegue aí a sua Bíblia novamente. 1 Coríntios capítulo 15. Pega aí. 1 Coríntios capítulo 15. E o verso 7. O verso é o número 7. Olha lá o que fala. Depois, o Senhor apareceu a Tiago e em seguida a todos os apóstolos. Então, Jesus, ele faz este gesto, né, para que haja testemunhas de que aquilo é verdadeiro. Se uma pessoa aparecesse só para um apóstolo, é uma coisa, mas ele apareceu para todos, né? Então, isso torna mais plausível, né, muito mais plausível a prova da ressurreição, né? E diante disso também, queridos, olha só que legal que está falando aqui. Os apóstolos, essas testemunhas autorizadas da ressurreição, eles são chamados dentro dessa ordem hierárquica, dessa dimensão hierárquica, a preservar fielmente o ensinamento de Jesus, né? Mais uma vez a gente vê, né, um pouquinho falando sobre o depositum fidei, o tesouro da fé, né? E de por todo mundo, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-as, aqui que está o depósito fidei, a observar tudo aquilo que vos ensinei. Então, os apóstolos são essas testemunhas que vão ensinar, vão transmitir tudo aquilo que eles aprenderam de Jesus, né? E isso nessa dimensão hierárquica, né? Eu vou explicar, calma um pouquinho que eu vou explicar o que é a dimensão hierárquica. A gente vai chegar lá, calma lá. E aí, quem fala disso também, São Paulo, né? Fala disso também. Na carta a Timóteo, a segunda carta a Timóteo, o capítulo 1 da segunda carta a Timóteo, versos 13 e 14. Eu vou ler para vocês aqui da minha Bíblia. Vamos lá. Olha só. Olha o que Paulo fala para Timóteo nessa carta. Tome por modelo as palavras sadias que ouviu de mim, com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Então, as palavras sadias que ouviu de mim. Verso 14. Guarde o bom depósito. Olha aqui o depósito da fé. O bom depósito por meio do Espírito Santo que habita em nós. Então é um pedido de Paulo, né, que Timóteo, que era presbítero da igreja, depois ele se torna bispo da igreja, né, ele guardasse esse depósito, né,
esse depósito da fé, os ensinamentos, né? Por exemplo, quais ensinamentos pertencem ao depósito da fé? Tem muitos, né? Mas, por exemplo, todos os artigos de fé que nós cremos fazem parte desse depósito da fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Foi concebido pelo poder do Espírito Santo, tarará, tarará. A narração, por exemplo, da Santa Ceia, que Jesus toma um pouco de pão e um pouco de vinho, distribui e fala: isto é meu corpo, isto é meu sangue, fazer isto em memória de mim, né? A instituição da Eucaristia. Jesus que foi entregue pelos judeus, morto, ressuscitou dos mortos, subiu aos céus, tudo isso é depósito da fé. E aí, os apóstolos são essas testemunhas e eles que são responsáveis por transmitir isso. Olha só, hein? Sente o peso da responsabilidade, né? Além disso, esses apóstolos, né, vai dizer o Papa Leão, explicando um pouquinho, né? Eles transmitem esse ministério deles a outros homens. Eles continuam o ministério. Eles continuam o ministério. E esses homens que são escolhidos, eles vão continuar a santificar o povo, a dirigir o povo e a ensinar o povo, né? E aqui entra aquilo que nós chamamos de hierarquia da igreja, que é aquilo que comumente chamamos, né? Os bispos e os presbíteros e os diáconos, né? Que são os três graus da ordem, né? Os 3 graus da ordem. Então, depois dos apóstolos, os apóstolos escolheram homens valorosos que pudessem transmitir aquilo, né? Transmitir aquilo de forma fiel. Aí entram os bispos. Por isso que a gente fala, queridos, na igreja, que os bispos são, como é que fala? Legítimos sucessores dos apóstolos. Você vai ouvir muito isso. Os bispos são legítimos sucessores dos apóstolos. E eles têm o dever de transmitir tudo aquilo que foi ensinado, né? Desde a época dos apóstolos, né? Desde a época dos apóstolos. E aqui então a gente fala do sacramento da ordem, né? O sacramento da ordem ele foi instituído por Nosso Senhor, né? Na Quinta-feira Santa, onde ele, entre várias coisas que aconteceram naquela ceia, que foi uma noite memorável, maravilhosa, ele institui o diaconato, ele institui o sacerdócio, ele institui a Eucaristia, ele nos dá o mandamento do amor. Olha quanta coisa que ele falou. Peguem lá o Evangelho de João. Evangelho de João. Ele fala tanta coisa, mas tanta coisa naquela ceia, que a gente ficaria anos e anos falando sobre isso, né? Se a gente fizesse um estudo sobre o Evangelho de João, capítulo, acho que 15 até o capítulo 18, alguma coisa assim, é só discursos de Jesus na ceia. Eu sou a videira verdadeira, eu sou o pão da vida, e aí ele vai falando, e vai falando, e vai falando, e vai falando. E tem o lava-pés, e tem toda a questão da ceia, né? Então é muito bonito e muito profundo. Então, diante disso, queridos, esses apóstolos, eles transmitiram tudo aquilo que foi ensinado para eles, né? Mas, uma coisa importante para a gente entender é que os apóstolos não agem por si mesmos, tá? Eu vou falar isso daqui a pouco.
Só digo isso. Os apóstolos não agem por si mesmos. E falando dessa dimensão hierárquica, né? A estrutura hierárquica em si, né? Ela não é uma construção humana, né? E funcional para a organização interna da igreja. Então, prestem atenção. Dimensão hierárquica não é uma mera construção humana funcional para a organização interna. Não. Ela é uma instituição divina, e aqui vamos entrar no significado da palavra hierarquia, instituição divina, porque foi o próprio Cristo que escolheu, destinada, aí entra o objetivo dessa dimensão hierárquica, a perpetuar a missão confiada por Cristo aos apóstolos. Que missão era essa? Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. É para isso que serve a hierarquia da igreja. Né? E aí, queridos, deixa eu ver aqui se é nessa parte ou é na próxima que vai falar sobre isso. Vamos ver aqui onde eu marquei. Eu marquei aqui. Eu marquei. A hierarquia, queridos, ela significa o seguinte. A hierarquia, ela vem do grego. Eu marquei aqui, né? Por que hierárquica? Eu vou falar no segundo bloco do programa aqui, né? Vou falar um pouquinho o que significa essa palavra hierarquia. Mas é importante a gente saber que a hierarquia está a serviço da evangelização, né? Não é simplesmente algo que está acontecendo para a organização interna, não. Isso daí seria outro nome, né? Teria outro nome. É porque comumente, né, a gente usa isso para denominar uma organização. A hierarquia da igreja, hierarquia da empresa, né? Quais são os cargos e tal, é aquela coisa toda. Mas o sentido mesmo, o sentido é um pouco diferente, né? E uma coisa também importante, essa dimensão hierárquica, ela não é posterior, atenção aqui no que o padre vai falar, ela não é posterior ao povo de Deus. Ela não surgiu depois do povo de Deus, certo? Os apóstolos, vai dizer outro documento desse Concílio Vaticano II, um documento, na verdade é um decreto, chamado Ad Gentes, fala sobre a missão. Fala que os apóstolos são, ao mesmo tempo, semente do novo Israel, porque começa com os apóstolos ali, né? E ao mesmo tempo, origem da sagrada hierarquia. Então, ao mesmo tempo que a origem, ele é semente porque ele vai dar frutos disso tudo, né? O novo Israel, o novo povo de Deus, como diz o termo, né? E ele fala uma coisa bonita também nessa audiência geral aqui, que eu quero que vocês escrevam, né? De vez em quando eu vejo umas frases bonitas, eu falo, escreve aí para colar na porta do seu quarto, do seu guarda-roupa para ler. Os apóstolos são a comunidade dos redimidos pela Páscoa de Cristo. Vou repetir. Os apóstolos são a comunidade dos redimidos pela Páscoa de Cristo. Por que comunidade? Porque ele começou o trabalho escolhendo. Passando pelo Mar da Galileia, ele viu Pedro, André, Tiago e João.
E aí ele chamou. Ali começa a comunidade desses redimidos. Aqueles que foram escolhidos por Cristo no início do seu ministério público, da sua vida pública. Então, eles são os primeiros a beber dessa fonte. Porque eles estavam lá no Horto das Oliveiras quando o Senhor suou sangue. Eles andaram com Cristo durante 3 anos, ouvindo os ensinamentos do Senhor, escutando suas palavras, convivendo com Ele. Era uma comunidade, né? Isso é muito bonito. E quando o Senhor padece, quando o Senhor é morto, essa comunidade ela se fecha no domingo de Páscoa. Mas a ressurreição vem trazer alegria para eles. E aí a primeira coisa que Jesus fala para eles quando ele ressuscita é o quê? A paz esteja convosco. Aí a comunidade se alegra por ver o Senhor novamente. Então os apóstolos são essa comunidade dos redimidos pela Páscoa de Cristo. Essa Páscoa que foi estabelecida como meio de salvação para o mundo. Então a Páscoa é meio de salvação para o mundo, né? E aí o Papa também fala, olha que bonito, né? Ele pergunta-se, né? Qual era então a intenção do concílio, dos padres conciliares sobre a igreja? Né? Porque fica uma dúvida, né? Qual que era a intenção, né, para escrever a Lumen Gentium e tudo mais, né? E escrever, por exemplo, esse 3º capítulo que fala da hierarquia. Por que não começou logo com a hierarquia e pronto, acabou? Começou com o povo de Deus. O capítulo 2 fala do povo de Deus e dentro do povo de Deus tem hierarquia, né? E aí ele fala isso. Os padres conciliares naquela época, né? Eles não queriam apresentar elementos institucionais da igreja. Não queriam isso. Ah, vamos apresentar aqui o organograma da coisa. Não. Imagina. A igreja é mistério. É sinal. É sacramento de salvação. A centralidade desse capítulo está no sacerdócio ministerial ou hierárquico. A centralidade do capítulo 3 da Lumen Gentium está no sacerdócio, eu já falei isso no último programa, porque que a igreja é feita de povo sacerdotal e tudo mais, tem o sacerdócio ministerial e tem o sacerdócio comum dos fiéis. Eu falei, voltem o programa anterior, assistam lá, aqui no YouTube já está salvo. A centralidade desse capítulo 3 da Lumen Gentium é mostrar o sacerdócio ministerial ou hierárquico, né? Então esse é o objetivo do documento em si, tá? E aí, queridos, cabe uma reflexão para nós, né? Como nós estamos vivendo essa dimensão que a gente vive, né? A hierarquia significa, eu vou falar do significado etimológico da palavra, né? Mas nada mais é do que o sacramento da ordem, que compete ao diácono, ao presbítero, padre, né? E ao bispo, né? Aquilo que a gente chama de clero. O clero diz respeito a isso, a esses 3 graus que vão organizar, né, toda a estrutura hierárquica, a dimensão hierárquica da igreja. Diácono,
primeiro grau, o presbítero ou padre, que é o segundo grau, e o bispo, que é o terceiro grau. Mas só recapitulando aqui, uma coisa legal. Então, nesse primeiro bloco, só para fazer um fechamento, nós aprendemos que o fundamento da igreja são os apóstolos. Aí eu citei, né, a carta aos Efésios, citei também Apocalipse, que tem aquela descrição do templo de Jerusalém Celeste, que até mesmo essa dimensão, ela age em serviço da unidade, ela age em serviço da missão da igreja de evangelização, né? E pela santificação de todos os membros. E aí, queridos, depois a gente fala, né, sobre esses apóstolos que fazem parte dessa hierarquia, né? Antes dos bispos, presbíteros e diáconos foram os apóstolos, né? E eles são essas testemunhas autorizadas. E aí eles receberam a missão de transmitir isso fielmente. Aí eles deixaram, então, os seus sucessores legítimos, que são os bispos. Os bispos são os sucessores legítimos dos apóstolos, certo? E essa estrutura hierárquica que a gente vê na igreja hoje, né? Ela foi uma instituição divina. Não é algo humano só para organizar e tudo mais. Não. É algo divino, porque o próprio Cristo sonhou isso, quando chamou eles para estarem mais juntos de si mesmo, né? Se eu não me engano, o Evangelho de Mateus, ele fala de... ou era Marcos, ele fala de pelo menos 3 grupos no Evangelho. O grupo dos 12, que é esse grupo mais chegado de Jesus, né? Que era onde Jesus ensinava as parábolas, ele explicava as parábolas e tudo mais. Tem o grupo dos discípulos, né? Que eles estão um pouco mais afastados do núcleo, né? Mas seguem Jesus e tal, estão ali escutando, convivendo de alguma forma. E tem a multidão, que é os curiosos que vêm de tudo quanto é canto, né? Então tem esses 3 grupos que dizem, né, que a gente pode distinguir. A multidão, os 12, né, que é o mais... e o meio termo ali, que são os discípulos, né, que também estão ali atribuídos, né. E no meio disso tudo está o Cristo, que vai orientando, iluminando, né, e fazendo frutificar. Falei também que essa estrutura não é anterior ao povo de Deus, né? Porque desde o começo, se a gente fosse ver, desde o começo o Senhor ressuscita. O Senhor suscita colaboradores para o, digamos assim, o trabalho de ensinar. Olha na história da salvação. Abraão, Isaac, Jacó, né? Os patriarcas. Temos Moisés que liberta o povo. Temos Josué, né? Então, Deus utiliza-se de mediações humanas. Utiliza-se na história da salvação de mediações humanas, né? Então, ela não é posterior. Ela nasce junto. Ela é a origem é a origem dessa constituição, né, tudo mais. A hierarquia, ela já nasce de alguma forma no projeto de Deus. E, ao mesmo tempo, ela é a semente do novo povo de Deus, né, para que esse povo possa frutificar e fazer a coisa acontecer, né? A gente vai fazer um breve intervalo, queridos, agora,
E depois, no próximo bloco, a gente volta falando um pouquinho mais sobre essa hierarquia mais propriamente dita, tá bom? Não sai daí que a gente volta já já. Querido povo de Deus, paz e bênção a todos. Nós estamos aqui com um recado especial. Você que quer se inscrever no nosso canal Santa Rita TV, olha, muito especial para você e toda a sua família. Padre, Oi. como é que eu faço aqui para me inscrever? Eu tô meio perdido aqui. Então, Valdir, olha só. Tá vendo aqui o celular tá aqui? Você vai abrir no YouTube, que nem ó. Você vai clicar aqui no YouTube. Certo. No YouTube, vai aparecer aqui várias coisas aqui no YouTube. Aí você vem aqui, ó. No meu caso, vamos aqui, ó, Santa Rita TV. Você já vai escrever. No meu caso já tem aqui. Aí a gente já clica aqui na Santa Rita TV. E aí já tá aqui, ó. Aparece Santa Rita TV em Indaiatuba. Aí já vai aparecer aqui, ó. Ó, aí depois aqui você pega e faz isso assim, ó. Pronto. Ah, é facinho então, padre. Pronto. Olha Você só. se inscreveu no canal YouTube, Santa Rita TV. e clica na inscrição. Exato. Você clicou, pronto. Você está inscrito e toda vez que tiver algum vídeo da Santa Rita TV, o sininho vai tocar e você vai saber. Olha aí. Então você vai poder acompanhar a programação da Santa Rita TV, que é a nossa vocação é evangelizar, Valdir. Com certeza. Vamos nos inscrever, hein, pessoal? É verdade. Então olha aí, ó. É bom ou não é? É claro que é. Bom. Santa Rita TV tá aí, ó, no YouTube, aí. a caminho dos 62 mil. Amém. Somos o Santuário de Santa Rita de Cássia, lugar de fé, de devoção, lugar aonde nós expressamos o nosso amor a Jesus na Eucaristia, à Virgem Maria, aos santos, a nossa padroeira, Santa Rita. Ela que é a Senhora dos Impossíveis. Em nossas liturgias, em nossas festas, nós somos embalados pela alegria de amar e de servir, de estar juntos, de estar totalmente comprometidos com a evangelização, de uma igreja em saída, de uma igreja missionária, de uma igreja disposta a amar e a servir. E isso, ao longo de tanto tempo, mais de 60 anos, estamos aqui para levar o nome de nosso Senhor Jesus Cristo.
Ele que é a causa de nós estarmos aqui. Com Santa Rita de Cássia, nós pedimos a intercessão, nós pedimos a sua proteção, nos conceda a bênção da vitória, nos conceda a bênção do impossível. E também por intercessão de Maria, aquela que desata os nós, e juntos com Santa Rita, com o povo, com a igreja, com todos nós, caminharmos nas estradas do mundo rumo ao céu, expressando o nosso amor e essa presença na cidade de Indaiatuba, sendo para todos, aqui e em todo lugar, essa expressão da casa de todos. Estamos de volta com o programa Igreja em Saída, falando hoje um pouquinho sobre a dimensão hierárquica da igreja. Seja muito bem-vindo você que está nesse canal do YouTube, Santa Rita TV. Você também que não nos conhece, prazer. Estamos aqui todas as quintas-feiras, 19h30, apresentando esse programa maravilhoso, né? Falando um pouquinho sobre alguns temas, né? Algumas mensagens do Papa que vão nos guiar, né, uma verdadeira catequese, né, sobre essas mensagens que o Papa nos apresenta, né. Estava falando no bloco anterior, você que nos acompanhava aí, um pouquinho sobre a hierarquia como algo desejado por Deus, né, algo desejado por Deus desde o início. Né? E dentro dessa hierarquia, né, a gente pode falar do sacerdócio ministerial, né, que é aquilo que nós chamamos dos bispos e presbíteros, né? Dentro da hierarquia, né, a gente pode falar dos diáconos também, mas de forma específica no sacerdócio ministerial, né, os bispos e os presbíteros que são colaboradores, né? Em primeiríssimo lugar, né, a gente tem os bispos, que são os sucessores legítimos dos apóstolos, certo? Depois a gente tem os presbíteros, que são os colaboradores do ministério do bispo, né, que também tem esse ministério, né? Então, é isso que a gente chama de sacerdócio ministerial, né? O sacerdócio ministerial, ele não pode ser confundido com o sacerdócio comum dos fiéis, né? O Papa Leão fala isso, ele lembra isso na sua mensagem, falando que o sacerdócio ministerial, ele difere em grau e em essência do sacerdócio dos fiéis, né? Em grau, por quê? Porque é algo que o Cristo instituiu, certo? Algo que Cristo instituiu. A essência imediata disso, né? A essência desse sacerdócio ministerial se dá, né, na última ceia. Na última ceia, e de forma muito bonita também, né, no mandato apostólico, quando Cristo pede para que eles saiam em missão. Mas também em grau, porque são graus diferentes, né? O nosso sacerdócio comum, todo batizado tem, né? Sacerdócio é essa capacidade de entregar-se por amor a Jesus, né? Isso todo batizado é chamado a ser por causa do batismo. Agora, o ministerial é diferente. O ministerial é um chamado da igreja, é um chamado do próprio Cristo que
Deus faz, né, o Cristo faz algumas pessoas para que essas pessoas possam colaborar no ministério do bispo, né? Inclusive esse que vos fala, né? Teve muito disso também, a vocação, o chamado, né? Então tem essa diferenciação. Eles se diferenciam tanto em grau quanto em essência do sacerdócio ministerial, tá? E eles ordenam-se. Eles ordenam-se um ao outro, né? O sacerdócio ministerial, ele está a serviço do sacerdócio comum. E o sacerdócio comum, igualmente, né? Então, a gente pode dizer assim, que nós temos os leigos, e temos também o clero. O clero está a serviço dos leigos e o leigo está a serviço do clero. Eles se ordenam, eles se ajudam, eles têm um intercâmbio ali, né? É um negócio muito doido, mas eles têm um intercâmbio, né? Porque tudo que Deus faz é organizado, como diz o Padre Rogério, né? Inclusive isso, né? E aí eles participam do único sacerdócio de Cristo. O sacerdócio primeiro é o sacerdócio de Cristo. Mas cada um a seu modo. Eles participam desse único sacerdócio, mas cada um ao seu modo, né? É isso que o Papa Leão fala na catequese também. Então, se a gente sabe que tem ordem, né? Como funciona isso tudo? Como funciona? Muito bem. O ministério, ele é confiado, esse ministério dos apóstolos, ele é confiado depois da ascensão de Cristo, né? Depois de Pentecostes, ele é confiado a homens investidos de poder sagrado. Investidos de poder sagrado, né? E isso diz respeito ao quê? Diz respeito à autoridade que Cristo deu para os apóstolos. E que os apóstolos, por meio da imposição de mãos e por meio da oração consacratória, digamos assim, né, eles constituíram homens para continuar essa missão, né? Constituíram homens para continuar essa missão. E esse ministério é para serviço da igreja. Tem uma função muito específica. O ministério ordenado, tanto do padre quanto do bispo, quanto do diácono, ele é feito para a igreja, né? É para suprir uma necessidade da própria igreja. Por isso que eles se ordenam um ao outro, né? Os leigos e o clero, né? O clero ajuda os leigos e os leigos rezam pelo clero. É um intercâmbio mesmo, como eu disse, né? E aí ele constitui. Aí vocês podem pegar o documento lá, Lumen Gentium, capítulo 3, né? O número 18, de 18 a 27, parágrafo 18 até o 27, ele vai falar dos 3 graus que competem essa ordem, essa ordem, né? O episcopado, que é o grau mais alto, o presbiterado, que a partir no número 28, parágrafo 28, e o diaconato no número 29, né? E aí entra mais uma pergunta, que ele responde, o Papa Leão responde, né? Que eu fiquei aqui enrolando, e agora eu vou falar. O que significa, então, o termo hierárquico? Hierárquico. Por que significa hierárquico? O que é isso? A gente já viu no começo do programa,
qual é o fundamento da igreja, né? A gente já viu qual era a intenção do concílio sobre a igreja nesse terceiro capítulo, né? A gente já viu como funciona essa dimensão hierárquica e agora a gente vai perguntar por que chama hierárquico então. Muito bem. Hierárquico vem do grego, né? A igreja ela tem muitos termos gregos, latinos, né, que a gente precisa entender para não confundir as coisas, né? Hierárquico vem do grego e constitui duas palavrinhas. Hieros, que significa sagrado, né? Hierárquico, hieros, sagrado, e arquém, né? Ou arcai, que significa governar, comandar. Então é uma ordem sagrada, um comando sagrado, um governo sagrado, né? Ela é sagrada por causa de quem? Por causa de Cristo. É um mandato apostólico que ele começou. Ide por todo mundo, né? Ele começou e ele chamou e ele escolheu, né? Foi desejo que nasceu do coração de Cristo, né? Por isso que chama hierárquica. É o governo sagrado, né? E esse termo, então, ele indica a origem sagrada do ministério apostólico, né, dos bispos, na ação de Jesus bom pastor, por isso que o bispo é muito identificado com o bom pastor, e os padres também, né, porque é o nosso modelo, e também, né, na ação das relações internas. Nas relações internas, é importante a gente ter essa hierarquia bem compreendida também, né? E aí a gente tem, né, os bispos que se relacionam fraternalmente com os presbíteros, seus colaboradores no ministério, e os diáconos que são colaboradores também dos presbíteros, né, e dos bispos no ministério. Mas tudo está ligado de alguma forma ao bispo, né? O ministério do padre não é do padre. O ministério do padre é participativo. Ele participa do ministério do bispo, né? Mas isso ajuda também, né? E aí a gente tem as tarefas de cada um deles, né? Ou melhor dizendo, temos três tarefas básicas, né? Que tanto os presbíteros quanto os bispos eles exercem. Tarefa em latim significa munera, que daí foi de onde saiu os três munos do bispo, que é o muno de santificar, o muno de ensinar e o munus de governar. Santificar, ensinar e governar, né? E os presbíteros participam desses três munos também, né? Porque eles estão ajudando o bispo no seu ministério, né? E os diáconos, como é que fica isso também nos diáconos? Os diáconos eles têm uma função também importante, porque eles cuidam do serviço da caridade, né, e da proclamação da palavra de Deus. Então, por exemplo, daqui a alguns dias nós vamos, como se diz? Celebrar o diácono São Lourenço, que é um grande diácono da igreja, que nós temos uma comunidade aqui no Santuário Santa Rita, né, dedicada a esse diácono, né? E os diáconos, então, eles são chamados a dar esse testemunho de caridade, né, no serviço aos mais pobres, né, e também de proclamar a palavra de Deus.
Um diácono muito conhecido no Novo Testamento, né, nos Atos dos Apóstolos, é o diácono Estevão, né? É um dos 7 diáconos da igreja, os primeiros 7 diáconos da igreja, que doou a sua vida, morreu proclamando o mistério de Cristo, né, defendendo o evangelho de Cristo. Então, cada um tem sua função, né? Mas é importante, e o Papa lembra isso, o Papa Leão lembra isso. Essas 3 tarefas, né, do bispo, do padre e também dos diáconos, né, elas estão a serviço do povo de Deus para a salvação desse mesmo povo. Por isso que é importante a gente entender que o ministério, né, não é um cargo. O ministério é um serviço que Cristo pede para os bispos, para os padres, para os diáconos, né? É um serviço, né? E diante disso, a gente também não pode se arrogar desse ministério, né? O ministério ele é dado e ele pode ser tirado. Se a gente não viver bem o ministério, né, é melhor que você não, né? Mas assim, o ministério é algo muito sagrado mesmo, né? É o próprio Cristo que dá esse ministério para nós. Então, está a serviço do povo de Deus para a salvação desse povo e de todo mundo. Porque na missa, quando a gente reza a missa, por exemplo, a gente não reza só pelos católicos. A gente reza pela salvação do mundo todo. Aqueles que são católicos, aqueles que são de outras denominações cristãs, aqueles que são ateus, aqueles que são, sei lá, tem tantas coisas, tantas pessoas precisando de oração. A igreja, ela é instrumento de salvação. Instrumento de salvação. Entende? Então é uma coisa muito séria, né? E uma coisa, né, que ele fala é que essa missão apostólica ela é de natureza comum. É de natureza comum e colegial. É um verdadeiro serviço, como eu disse aqui. Uma diaconia. Diaconia significa isso, serviço, né? Por isso que a gente chama de ministério. Ministério significa isso, serviço, né? Então, todo bispo ele nunca age sozinho. A gente tá, vocês viram aí depois no intervalo, né? E no começo do programa, uma coisa bonita. Congregação Nacional dos Bispos do Brasil. Eles agem colegialmente, né? Isso sim, também é uma forma de sinodalidade, né? Porque eles rezam juntos, eles discutem juntos, eles pensam juntos, auxiliados sempre pelo Espírito Santo, que rege essa igreja, que orienta essa igreja e que move essa igreja. Entende? Então é de natureza comum e colegial, né? O bispo que age sozinho, ele não entendeu muito o que é bispo, né? O que é ser bispo, né? Então até mesmo o bispo ele precisa de essa natureza, essa, digamos assim, essa comunidade. Lembra que eu estava falando para vocês, né? Essa comunidade daqueles que foram redimidos. Não deixa de ser comunidade, nunca deixará, né? Os bispos têm o colégio, né? Os padres, eles têm também um conselho de presbíteros, né? Nós temos o conselho de presbíteros. Dentro da forania você tem, né, outros bispos, outros padres que te ajudam, né? Que podem unir forças para poder evangelizar e tudo mais, né? E tem os padres que são amigos uns dos outros, né? Na nossa caminhada a gente sempre tem. Então, essa missão de evangelizar,
é sempre comum e colegial. Ela nunca é individualista, né? Porque Deus quis uma família para si. Ele escolheu 12 para andar com ele de noite durante 3 anos, né? E continuar essa missão. Então, é algo muito bonito que a gente vê, né? Não parece, a gente não enxerga isso, mas quem estuda um pouquinho mais sobre essa estrutura da igreja, a gente vê. Os conselhos de pastoral, por exemplo, é um pouco dessa natureza comum e colegial. Não sobre a missão apostólica, mas também, né? A missão de evangelizar passa pelo conselho de pastoral, passa pelo conselho econômico, né? Então, tudo isso favorece a evangelização, né? E mostra como é bonito essa colegialidade, essa comunidade que se faz, né? Entre os padres, entre os bispos, mas entre o clero e o povo também, né? E aí, queridos, a última pergunta dessa audiência geral que o Papa Leão vai fazer para nós. Para que então serve a hierarquia? Para que então serve a hierarquia? Pensem comigo, queridos. Se Cristo escolheu 12 para estarem com eles mais de perto, para estar com ele mais de perto, durante 3 anos da sua vida, ele ensinou, ele pregou, ele explicou, ele exigiu, ele testou os apóstolos e ele deu uma missão. Então, a hierarquia tem a função de realizar, difundir e garantir a transmissão intacta e fecunda do tesouro da fé. Então, a função da hierarquia, dessa ordem sagrada, é realizar esse tesouro da fé, aquilo que foi dito por Cristo, difundir, ensinar, né? E garantir a transmissão, né? Usar de todos os meios para garantir essa transmissão do tesouro da fé. Mas essa transmissão não pode ser feita de qualquer jeito. É uma transmissão intacta e fecunda. Intacta porque o conteúdo continua o mesmo, isso não muda. O conteúdo da fé continua o mesmo, há 2000 anos ali, ó. E quem garante isso? São os bispos? São os padres? Quem garante isso é o Espírito Santo, queridos. É só o Espírito Santo, por isso que é uma ordem sagrada, porque o Espírito Santo ele é derramado como um carisma próprio, né? Com um carisma próprio sobre a vida do presbítero, sobre a vida do bispo, né? Então, queridos, ele só consegue fazer tudo isso que eu falei, de realizar, difundir, garantir essa transmissão, por causa do Espírito Santo. É ele que vai garantir essa transmissão intacta, ou seja, sem mudança, né? E fecunda, para que a igreja possa alcançar cada vez mais pessoas desse tesouro da fé, né? E além disso, né, a hierarquia ela vai também transmitir, além de tudo isso que eu falei, desse tesouro da fé, ela vai transmitir os exemplos de Cristo, os preceitos que ele deixou e os carismas que ele deixou. Então é uma grande missão, né, que somente eles podem, como se diz, auxiliados pelo Espírito Santo, né, transmitir.
Então, se a gente fizesse uma recapitulação agora desse bloco, né? Eu falei sobre a diferença entre sacerdócio ministerial e sacerdócio comum dos fiéis. Graus diferentes, essência diferente e tudo mais, né? Os dois participam do sacerdócio de Cristo, que é único, né? Mostrei para vocês como funciona isso, né? Que é pelo poder sagrado que o presbítero é investido, o bispo é investido e tudo mais, para serviço da igreja, sempre. É para isso que serve, né? Expliquei também os 3 graus, expliquei o que significa hierárquico, que é a ordem sagrada, o governo sagrado, que foi sagrado por um motivo, que o próprio Cristo escolheu, né? Que essa missão que Cristo deu para eles é de natureza colegial, comum para todos, né? E no final, agora, né? Eu mostrei um pouquinho sobre a funcionalidade dessa hierarquia. Para que serve? Né? Qual que é a missão dela, além disso? Né? Então, é um pouco isso que o Papa Leão tinha para apresentar, né? Para apresentar para nós nesse dia. E olha que legal. Estamos iniciando, né? Iniciamos agora domingo, o mês vocacional, né? E a gente está dedicando, né, essa semana toda para rezar pelas vocações sacerdotais. A primeira semana é sempre dedicada às vocações sacerdotais. Então, se você estiver assistindo esse programa, fazer um apelo aqui para você, né? Para que você possa rezar hoje, né? Durante essa semana, esse restinho de semana, né? Pelo padre que te batizou, pelo padre que te crismou, pelo padre que te acompanha na sua paróquia, se você é daqui de Indaiatuba, de outro lugar, né? Rezar pelos padres, né? Para que eles possam continuar doando sua vida, né? E fazendo esse ministério bonito que o Cristo pediu para eles, né? Então é um pouco isso que o Papa Leão providencialmente tinha a entregar para nós nessa quinta-feira, tá bom? Querido, se você gostou desse programa, por favor, não deixe de curtir esse vídeo, de compartilhar esse vídeo, né, de comentar aqui embaixo o que você deixou, o que você achou e tudo mais. E você também, né, é importante que você ajude, né, o santuário a continuar evangelizando. Eu já mostrei lá no começo do programa, né? Nós temos a campanha Casa de Todos, aqui no santuário, que você pode ajudar a gente por meio do QR Code, né? E aí você vai, por meio desse QR Code, você pode doar alguma quantia, né? Para continuar, para a gente continuar com as manutenções do santuário em geral, né? E os investimentos que a gente tem em prol da evangelização, tá bom? Então, na semana que vem, a gente volta a falar um pouquinho mais sobre esse documento Lumen Gentium. Agradecer imensamente você que nos acompanha pelo canal do YouTube, né? E pedir para que vocês continuem rezando pela igreja, rezando pela santificação daqueles que necessitam da oração de vocês, tá bom? Deus abençoe a todos, eu vou dar a benção final e depois a gente, na semana que vem, a gente volta com o programa Igreja em Saída, tá bom? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a todos, uma boa noite e até o próximo programa Igreja em Saída.